Vamos lá. Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 22, tá? De dezembro de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí, então, sua santa presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas que são inúmero. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar a todos que têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? A preciosa palavra do Senhor está hoje em 2 Crônicas 10, tá? A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus e a expressão de Deus apareça, porque o objetivo deste canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra, Jesus, pura e genuína como ela é, para que teu nome seja glorificado, seja exaltado, e que eu diminua sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Diz assim, hoje a gente terminou com a morte de Salomão, tá? E sobre a visita da rainha de Sabá. Segundo a Crônicas 10, ela não faz uma narrativa, assim, tipo, bem detalhada do que acontece ali no reinado de Roboão, é mais uma pincelada, tá bom? Que aí é onde Jeroboão entra e divide o reino, divide o reino entre reino do norte e reino do sul, tá? Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito. O que acontece? Por que Jeroboão foge? Porque não que ele estivesse numa revolta, né? Mas ele viu que Salomão estava explorando demais o povo, tá? Isso você pode estar vendo em 1 Reis 11. E aí, né, e ele era capaz, ele era inteligente, tudo. E aí, chega lá o profeta que estava lá em Siló, né? Aí diz assim, ó, 1 Reis 11, versículo 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta, de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho e os dois estavam sozinhos no campo. E Aías se segurou firmemente a capa que estava usando e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Você tá entendendo? Mas por amor ao meu servo Davi, a cidade de Jerusalém, a qual escolhi, dentre todas as tribos de Israel, ela terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, deus dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, Maloque, deus dos Amorreus, e não andaram dos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Então aqui, né, aqui é dividido, né, aí diz assim, mas não tirarei o reino de todas as mãos de Salomão. Eu fiz governante todos os dias da sua vida por amor do meu servo Davi, a quem escolhi, a quem obedeceu os meus mandamentos, os meus decretos, né? Então, mostrando que Davi foi diferente. Então, o que acontece? Isso que acontece aqui com Jeroboão, tá? Né? Isso aqui que vai acontecer com Jeroboão, tá? Que vai acontecer aqui, é simplesmente o que Deus, né? Ele, como eu posso dizer, é o que é a profecia, né, que vai estar se cumprindo, tá? Sobre a vida de Jeroboão, tá? Como rei, tá bom? É onde o profeta Aías aparece para ele, né, e fala que ele será rei de Israel. E aí, simples, vai acontecer, né? Que a gente sabe que acontece. E o profeta Aías. A gente aqui começa a ver, sabe? E aí é tanta coisa que Deus vai mostrando, e aí eu acabo, né, viajando aqui, né? 2 Crônicas 10, versículo 2. Eu gosto de deixar. A gente tá estudando depois, né? Então, é isso que acontece. Aqui aí acontece, né? A divisão do reino, tá bom? Então, o que vai suceder agora é porque Deus já havia falado que ia acontecer. Não é nada mais, nada menos, tá? Porque o jugo era pesado mesmo. Era um jugo totalmente pesado, tá? Aí diz assim, ó. E mandaram chamar então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós
um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo deste jugo pesado e nós te serviremos. Então, Deus já estava no propósito de passar para Jeroboão o reino, tá? Roboão respondeu, voltem a mim daqui 3 dias, e o povo foi embora, né? O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão, né? Durante a vida dele. Como vocês me aconselham, respondeu a este povo? Eles responderam, se hoje fores bom para este povo, se agradares e lhe derem resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho, serão seus servos, mas Deus não teria, né? Não queria que eles fossem servos de Roboão. Contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo e perguntando-lhes, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós, né? Olha a resposta dos jovens. Não foi o próprio Deus, igreja. Não adianta falar assim, ai, não, ele foi... Não, foi Deus, tá? Porque Deus já havia feito uma promessa para Jeroboão, tá? Então, não adianta. Jeroboão era rei. Então, Deus havia feito uma promessa para ele, tá? Em 1 Reis 11. Então, e os jovens que havia crescido com eles respondeu, a este povo te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, diz, e meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com um simples chicote, eu castigarei com chicote pontiagudo. Então, assim, ele falou assim, não. Ele não entendeu que o que ele estava falando era algo que ia deixar o povo mais revoltado, né? E aí, né, 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Reboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui 3 dias. Mas o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Então, né, Deus já estava já no comando. E seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tomou pesado jugo, e eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos, tá? Então, Deus permitiu, tá? Porque aqui acontece a divisão do reino, tá? Então, aqui acontece a divisão do reino. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor lhe havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Silonita, tá? Deus estava no controle, Deus no controle. Então, igreja, muitas vezes a gente acha que não, mas é Deus permitindo situações. Lá manda chore de canta, né? É Deus no controle, tá? Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Entendeu? Aí é onde começa a ser, aí, ó, Davi, tá? E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles, né? Então, houve essa divisão, tá? O rei Roboão enviou Adonirão, chefe de trabalhos forçados, mas todo Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Vamos lá no 11. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, assim permaneceu até hoje, né? Então, igreja, a gente viu aqui que a palavra deixa clara, né? Que Deus permitiu essa fala dele, tá? Para quê? Para que se cumprisse, né? Ali o que Deus havia falado, tá bom? Então, igreja, na minha vida e na sua não é diferente, tá? Muitas vezes Deus permite, Deus interfere em situações para que se cumpra o propósito, tá bom? E é isso aí, amém? Deus abençoe vocês, Deus possa vos abençoar, que vocês venham ter uma semana abençoada, semana de Natal, né? Bem dizer, antepenúltima semana do ano, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus, fiquem na paz. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Amém? Amém, igreja. Fica na paz.